Os nossos vídeos são capitulados. Você pode passar o mouse sobre nossa linha do tempo para visualizar todos os capítulos do vídeo. Ou ainda, clicar no capítulo desejado para ir diretamente para ele. Esse vídeo aborda preenchimento de informações tributárias. Todos os exemplos de impostos desse vídeo são meramente didáticos e podem não se encaixar na tributação da sua empresa. O Total IRP não se responsabiliza pelos dados preenchidos em seus documentos fiscais. Para informações envolvendo tributos, recomendamos a consulta de sua contabilidade. Olá! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a natureza de operação do Total IRP. A natureza de operação é uma parte fundamental dos seus documentos fiscais. É ela que identifica a operação que está acontecendo, como venda, devolução, remessa ou qualquer outra específica. No Total IRP, é nela que todas as informações tributárias ficam centralizadas, para que você tenha um preenchimento mais ágil e seguro dos seus documentos. Agora, podemos também registrar regras para facilitar a inclusão de tributações diferentes para casos específicos. Atualmente, possuímos as seguintes regras: regra por NCM, regra por produto, regra por UF de destino, regra por inscrição estadual e regra por produto e UF de destino. Mais à frente nesse vídeo, falaremos sobre todas essas regras individualmente. Para cadastrar uma natureza de operação, podemos acessar NFE, Cadastros, Natureza Operação. Com isso, somos levados para a tela de Gerenciar Natureza de Operação, onde podemos clicar em Nova Natureza de Operação para criar uma nova. Os primeiros campos que aparecem para nós preenchermos são referentes à identificação e uso da natureza no seu sistema. Em descrição do documento fiscal, informamos o nome que irá aparecer dentro do seu documento fiscal, por exemplo, nota ou CTE. Já a descrição da configuração fiscal é o nome que irá aparecer no seu sistema para que você possa gerenciar. Aqui em Situação, identificamos se ela estará ou não ativo para a seleção. Logo abaixo, temos o tipo e o módulo. Perceba que, caso eu altere o tipo, os módulos onde eu posso usar essa natureza de operação variam. Caso selecione que será do tipo de entrada, eu poderei utilizar essa natureza de operação nas notas fiscais eletrônicas de entrada e também na entrada de produtos, lá do módulo estoque do seu sistema. Caso eu selecione que essa natureza será de saída, eu posso utilizar ou na nota fiscal eletrônica de saída, ou no conhecimento do transporte eletrônico, ou também na nota fiscal do consumidor, lá no nosso PDV. Percebe que, conforme seleciono módulos diferentes, as configurações da minha natureza de operação variam. Neste vídeo, focaremos nas configurações da natureza de operação de uma NFE de saída. O último campo, aqui nessa primeira parte, são as regras de comportamento. Nós atualmente possuímos 5 regras de comportamento, e elas vão ditar as configurações específicas de impostos que podemos colocar posteriormente. Não se preocupe, iremos explicar sobre cada uma delas ainda nesse vídeo. Com isso, agora podemos passar para as configurações NFE. Essas configurações tratam de algumas coisas específicas que podem ou não alterar referente aos produtos da sua nota fiscal eletrônica de saída. A primeira opção é utilizar o preço de custo geral do produto na NFE. Com isso, em vez de utilizar o preço de venda, o sistema vai inserir o preço de custo do seu produto. Isso é muito utilizado para notas fiscais de transferência entre filiais, por exemplo. Logo abaixo, temos habilitar outros valores para compor a base de cálculo. Com isso habilitado, você pode selecionar outras tributações que vão ser incluídas na base de cálculo do ICMS do seu produto, quando selecionada essa natureza de operação. Temos também utilizar a unidade tributável do produto.
Habilitando essa opção, o sistema vai utilizar a unidade tributável do produto na emissão da NFE. Temos também não realizar a movimentação do produto. Com isso, não será feito o controle de estoque quando a nota for emitida. Isso é utilizado para notas de faturamento, por exemplo, onde não há necessidade de mover o estoque no momento. Em seguida, temos a natureza para entrega futura. Caso você esteja fazendo a nota fiscal de uma venda que possui entrega futura, é muito importante que você marque essa opção. Sendo assim, ela só estará disponível para notas de simples faturamento, por exemplo, que faz parte da entrega futura. Abaixo das configurações NFE, temos as configurações venda. Isso porque uma natureza de operação de saída de NFE pode ser também utilizada no módulo comercial durante a venda, para adiantar algumas questões tributárias. Essa primeira coluna de configurações são referentes a inserir a tributação dos produtos dentro do valor dele durante a venda. Com isso, nós podemos inserir qualquer uma dessas tributações dentro do valor do produto da venda, conforme for conveniente para você. Outra opção que temos é também para inserir o valor das tributações no seu orçamento, no PDF da venda. Então, marcando qualquer uma dessas opções, esse valor sairá destacado. Com isso, agora, chegamos na parte mais importante da sua natureza de operação, a configuração de impostos. A primeira tributação de imposto que você inserir na sua natureza de operação será a sua configuração padrão. Você pode fazer isso clicando em Importar impostos e verificando o nosso layout de importação, onde você pode preencher uma planilha com todos os dados e apenas importar no sistema. Se não, você também pode clicar em Adicionar, onde é aberto um modal onde você pode preencher todos os dados tributários, como CFOP, ICMS, PIS, COFINS e IPI. É sempre importante que todos esses dados sejam consultados com a sua contabilidade, pois tratam-se de informações sensíveis. Depois de tudo preenchido, clique em Incluir. Com isso, a sua configuração de imposto já fica salva aqui embaixo, e você pode clicar em Salvar para utilizar a natureza de operação. Caso você queira fazer alguma configuração específica para essa natureza de operação, você pode fazer uso das regras de comportamento. Nós falaremos sobre cada uma delas a seguir. Para cadastrar uma natureza de operação com regra de comportamento por NCM, primeiro selecionamos aqui em regra de comportamento a regra por NCM. Note que essa regra já vem por padrão no seu sistema. Em seguida, após adicionarmos a configuração de imposto padrão, clicamos novamente em Adicionar. Com isso, além de todos os dados tributários como ICMS, PIS, COFINS, IPI e CFOP da sua operação, você também pode informar o NCM de um grupo de produtos específicos. Você pode digitá-lo aqui ou ainda clicar na lupa para fazer uma pesquisa que irá lhe auxiliar na hora de preencher o NCM. Depois de tudo preenchido, clicamos em Incluir. Com isso, a sua configuração de imposto já será inserida automaticamente na natureza de operação. Note que, após inserir uma configuração de imposto com uma regra de comportamento, você não pode selecionar outra. Com tudo preenchido, podemos clicar no botão Salvar. E então sua natureza de operação será salva com sucesso. Agora podemos verificar o uso dessa natureza de operação dentro da nota fiscal de saída. Primeiramente, selecionamos essa natureza de operação. No caso, regra por NCM, como era o nome de configuração fiscal dela. Com isso, o sistema vai pedir para alterar a tributação dos produtos automaticamente, segundo a natureza. Clicamos em OK. Com isso, podemos verificar aqui os produtos. Perceba que esses dois produtos possuem NCMs diferentes e também possuem um CFOP diferente, ou seja, a sua tributação também está diferente. A tributação do Total Tênis, que possui esse NCM, é o padrão da nossa natureza de operação. Já a tributação da carne de cabra com esse NCM específico está seguindo exatamente o que foi informado na regra por NCM, onde caso for informado esse NCM,
a tributação seguirá uma configuração diferente. Para cadastrar uma natureza de operação com regra de comportamento por produto, selecionamos ela aqui em Regra de comportamento, Regra por produto. Em seguida, após informar a configuração de imposto padrão, clicamos em Adicionar. Com isso, é aberto um modal para nós preenchermos com a configuração tributária que os produtos selecionados irão receber. Após preenchê-la, clique em Próximo estágio. Em seguida, pesquisamos os produtos que vão receber essa tributação específica caso selecione essa natureza de operação. Você pode pesquisar o nome dele aqui ou utilizar a lupa. Com isso, seu produto é adicionado aqui na configuração de imposto e você pode adicionar quantos produtos você quiser. Com todos os produtos desejados dentro aqui desse modal, podemos clicar em Próximo estágio para confirmar se são esses mesmos produtos que nós vamos informar aqui e clicamos em Incluir. Com isso, a regra já vem aqui para baixo informada. Note que, após selecioná-la, não podemos mudar a regra de comportamento dessa natureza. Com tudo informado certo, clicamos em Salvar. Agora podemos ver a nossa natureza de operação funcionando dentro da nota fiscal. Primeiramente, selecionamos ela aqui em Natureza de operação, Regra por produto, como é o nome da configuração fiscal dela. Em seguida, o sistema vai pedir para alterar a tributação de acordo com a natureza de operação. Clicamos em OK para confirmar. Em seguida, podemos ir aqui na aba de Produtos para verificar como está a tributação dos produtos dessa nota. Perceba que temos dois produtos nessa nota: a carne de cabra e o Total Tênis. Perceba pelo CFOP que esses dois produtos possuem uma tributação diferente. O primeiro está seguindo a tributação padrão da nossa natureza de operação, enquanto o segundo está seguindo uma tributação diferente, especificada dentro da regra de comportamento, que diz que, caso o produto seja especificamente esse, ele seguirá uma tributação específica para ele. Para cadastrar uma natureza de operação com regra de comportamento por UF de destino, primeiro selecionamos essa regra, aqui em Regra de comportamento. Em seguida, após adicionar a sua configuração de imposto padrão, clicamos novamente em Adicionar. Em seguida, preenchemos a tributação específica que será aplicada ao seu documento fiscal, caso seu destinatário seja de uma UF específica. Com ela preenchida, clicamos em Próximo estágio, onde podemos selecionar todos os estados em que será aplicada essa tributação. No caso, selecionarei todos os estados pertencentes à região sudeste do Brasil. Após isso, clicamos em Próximo estágio. Com isso, será pedido para você confirmar os dados inseridos dos estados e podemos clicar em Incluir. Fazendo isso, a sua configuração de imposto já será informada na natureza de operação. Com tudo preenchido, podemos clicar em Salvar. Agora podemos ver essa natureza de operação funcionando dentro da nota fiscal eletrônica. Primeiramente, selecionamos ela aqui em Natureza de operação, Regra por UF de destino. Essa regra de comportamento diz que, se o destinatário for residente de um dos estados da região sudeste do Brasil, ele vai seguir uma tributação específica. Se não, ele vai seguir a tributação padrão da tabela. No nosso caso, o nosso destinatário ele reside no estado de São Paulo, que fica dentro da região sudeste. Portanto, se formos aqui na aba Produtos, podemos ver que ele segue essa seguinte tributação, que foi cadastrada específica para esse caso. Para você cadastrar uma natureza de operação com regra de comportamento por inscrição estadual, primeiro selecionamos ela aqui em Regra de comportamento. Em seguida, após adicionar a configuração padrão de imposto da sua natureza de operação,
clicamos novamente em adicionar. Agora, além dos dados tributários que você tem que preencher da sua natureza de operação, você também pode colocar o identificador IE, ou seja, o identificador da inscrição estadual do seu destinatário, se ele é contribuinte do ICMS, se ele é contribuinte isento de inscrição ou se ele é não contribuinte, que pode ou não ter a inscrição estadual no cadastro. No meu caso, eu vou colocar aqui, se ele for contribuinte do ICMS, eu vou utilizar essa tributação em específico. Com isso, podemos clicar em incluir. E então, clicar em salvar. Assim, a nossa natureza de operação já está disponível para seleção. Agora podemos ver essa natureza de operação funcionando dentro da nota fiscal. Primeiramente, selecionamos ela aqui em natureza da operação. Regra por IE. Em seguida, o sistema vai pedir para confirmarmos que seja feita a mudança da tributação dos produtos. Podemos ver que o destinatário dessa nota tem como identificador IE contribuinte ICMS. E dentro da natureza de operação, está dizendo que, se o identificador IE ser exatamente esse, vai ser aplicada uma tributação diferente da padrão da natureza de operação. Vamos ver se isso está acontecendo mesmo? Clicando aqui em produtos, podemos ver os dois produtos dessa nota. Examinando o CFOP, podemos ver que se trata de uma tributação diferente da padrão da natureza, assim como foi dito. Para cadastrar uma natureza de operação com regra de comportamento, PUI produto e UF, selecionamos essa regra de comportamento aqui no campo regra de comportamento. Em seguida, após adicionar a sua configuração de imposto padrão, clicamos novamente em adicionar. Com isso é aberta essa modal, onde podemos inserir, primeiramente, os impostos que serão aplicados nesse caso específico. Após preenchida, clicamos em Próximo estágio, onde podemos fazer uma pesquisa dos produtos cadastrados no seu sistema. Após colocar os produtos selecionados, podemos clicar novamente em Próximo estágio, onde selecionamos alguns estados onde será aplicada a natureza de operação, juntamente aqueles produtos. Clicando novamente em Próximo estágio, podemos confirmar os dados informados. Com isso, essa natureza está dizendo que, quando informada essa natureza e tiver um desses produtos e o seu destinatário seja de um desses estados, será aplicada essa configuração de imposto específica. Com tudo confirmado, clicamos em Incluir. Assim, a sua tributação já é informada aqui embaixo. Perceba que não pode ser mudada a regra de comportamento da sua natureza, após informado uma configuração específica. Com tudo preenchido, clicamos em Salvar. Agora podemos ver essa natureza de operação funcionando dentro da nota fiscal. Primeiramente, selecionamos ela aqui em Natureza da operação, Regra por produto e UF. Em seguida, confirmamos que seja feita a mudança dessa tributação e podemos verificar se está funcionando de fato. Essa natureza de operação diz que, se seu destinatário for residente do estado do Acre, Alagoas ou Bahia e dentro da sua nota tiver um dos produtos listados, esses produtos vão sofrer uma tributação diferente dos demais da nota. No nosso caso, o destinatário é residente do estado de Alagoas. E dentro aqui da aba Produtos, podemos ver que o primeiro se enquadra na lista de produtos selecionados dentro da natureza de operação. Logo, através do CFOP, podemos ver que ele está sofrendo uma tributação diferente da do outro produto, que está sofrendo a tributação padrão. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode abrir um chat conosco, onde um dos nossos agentes irá atendê-lo e sanar suas dúvidas. Ou ainda, pode acessar a nossa central de ajuda, onde temos diversos artigos
sobre cada procedimento do sistema. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Total IRP.